Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dê um joinha aí, escreva nos comentários da onde você está nos assistindo e não esqueça de se inscrever, apertar no sininho e se inscrever no nosso canal PR Giovanni lá no YouTube. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, que você tenha um ano abençoado, agraciado, poderoso, cheio da graça, da glória, rompendo em fé, de glória em glória, a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre 1 Timóteo, estudando juntos toda a epístola de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e estamos no capítulo 1, versículo 8. Então abra o seu coração, deixa a palavra de Deus falar com você nessa manhã toda especial. De 1 Timóteo 1,8, o texto sagrado diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Olha só o que a Bíblia está dizendo. O texto sagrado, a palavra de Deus, não é algo ruim, não é algo opressor, não é algo machista, feminista, tirânico, que subjuga as pessoas, que impede que as pessoas sejam felizes. O texto sagrado está dizendo que a lei é boa. O problema não é a lei, o problema são os seres humanos. Os seres humanos são corruptos, têm uma natureza pecaminosa, somos todos pecadores e a nossa inclinação interna não é para o bem, é para o mal. Mas a palavra de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Ela revela a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Assim como Paulo ensina lá em Colossenses 1,9, que nós possamos conhecer a vontade de Deus, a sabedoria do alto e termos inteligência espiritual. Essas três virtudes só são possíveis através da lei de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, dos decretos de Deus, de tudo aquilo que Deus ensina na sua palavra. Mas no final desse texto, a Bíblia diz: se alguém dela usa legitimamente, ou seja, de forma legítima, autêntica, coerente, de acordo com os textos originais, de acordo com o contexto histórico e gramatical, ou seja, olhando para ela com o coração correto, de forma correta, com aplicação correta, né? Não adianta nada eu usar algo que é bom de forma indevida, com motivação errada. Então, da mesma maneira, a palavra de Deus, que é boa, que é maravilhosa, que Jesus mesmo disse: passarão os céus e a terra, porém a minha palavra jamais passará. Ou seja, a palavra de Deus não é uma coisa cafona, careta, quadrada, antiga, ela é atemporal, ela está acima do tempo, do espaço. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. E se você usar ela de forma correta, que aqui o autor Paulo diz legítima, ou seja, com a motivação correta, como nós lemos ontem, com o coração puro, com a consciência limpa e com uma fé não fingida, como nós falamos ontem, com essas três virtudes, a palavra de Deus vai causar um efeito positivo na sua vida, porque, como diz Hebreus 4, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem a própria vida de Deus e ela é eficaz porque ela funciona. Se nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, você vai ver um efeito maravilhoso, um efeito positivo, se usarmos legitimamente, não com falsidade, não com coração errado, não com coração corrompido, não buscando seus próprios interesses, mas baseada na lei do amor. A Bíblia Sagrada será boa, será maravilhosa, será tremenda na sua vida. Olha o que diz o versículo 9: sabendo isto, que a lei é boa, se nós usarmos de forma legítima, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, para os obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas, ou seja, aqueles que matam seus pais, os assassinos dos próprios pais, para os matricidas, aqueles que matam as próprias mães, para os homicidas, ou seja, aqueles que matam os outros. Então, ele começa a fazer uma lista de pecadores, de pecados irreconciliáveis, pessoas que não se arrependem. Ele fala injustos, obstinado, que é aquela pessoa dura de coração. O ímpio, a palavra ímpio significa aquele que é sem lei, aquele que vive como se não houvesse a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Os pecadores impenitentes aqui, pecadores que não se arrependem. Os profanos, aqueles que profanam o nome de Deus, ou seja, usam de forma indevida, falam de Deus, blasfêmias, coisas indevidas quanto ao caráter de Deus e a quem Deus é. Os irreligiosos, aqueles que não estão nem aí para a religião, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais,
que não desenvolve uma vida espiritual por aversão à religião, e nós sabemos que, claro, existe a religião pura e sem mácula, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, como diz lá em Tiago, e se separar do mundo corrompido. Essa é a verdadeira religião, a fé pura e sem mácula. Mas existe, é claro, nós sabemos, a falsa religião, a hipocrisia religiosa, que, obviamente, acaba gerando aversão e gerando esse grupo de pessoas que Paulo chama de irreligiosos. Parricidas, que matam pais, matricidas, que matam a mãe, homicidas, que matam os outros, os fornicadores, aqui fala de relações sexuais ilícitas, fora do contexto do casamento, entre dois solteiros, sodomitas, a questão de homossexualidade, homoafetividade, os roubadores de homens, ou seja, os ladrões, os enganadores, aqueles que de alguma maneira puxam a perna dos outros, enganando, lesando, defraudando pessoas, os mentirosos, está na lista aqui do apóstolo Paulo, os perjúrios, né, aqueles que de alguma maneira saem ofendendo, ferindo as pessoas, e para o que for contrário à sã doutrina, ou seja, aqueles que de alguma maneira tentam fazer um embate, um combate, guerrear contra a doutrina saudável, a doutrina de Cristo e a doutrina apostólica. Sempre lembrando que quando se trata da sã doutrina, se refere aqui à doutrina saudável, que é baseada na doutrina de Jesus, encontrada nos 4 evangelhos, e na doutrina apostólica, encontrada em todas as cartas apostólicas, que é o que a gente chama de epístolas, cartas pastorais às igrejas. Então, todos aqueles que são contrários a doutrinas, perjúrios, mentirosos, roubadores de homens, sodomitas, fornicadores, homicidas, matricidas, parricidas, profanos, irreligiosos, ímpios, pecadores, obstinados, injustos, é para estes que a palavra de Deus tem ali um confronto moral, tem ali um chamar a atenção contra as suas consciências, para que eles se arrependam dos seus pecados, não que essas pessoas não tenham salvação, não seja possível a transformação dessas vidas. Sempre é possível o arrependimento e a transformação de vidas onde há arrependimento, aonde a vida há esperança, e aonde a vida se quebranta e se arrepende aos pés de Jesus, é possível perdão dos pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Só existe um pecado na Bíblia que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os demais pecados, todos eles, se houver arrependimento, se não houver obstinação de coração, dureza de coração, que é o que a Bíblia chama de dura cerviz, né? Dureza de coração, confronto, né? Aquela pessoa que endurece o coração e não aceita o confronto da palavra, a sua consciência está batendo, mas mesmo assim ele ignora, ele cauteriza a sua consciência e continua na prática errada. Mas se houver arrependimento, quebrantamento e transformação de vida, e o Espírito Santo é capaz de fazer isso, ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, há esperança para o pecador. Jesus veio a essa terra, Jesus morreu na cruz do Calvário, para salvar pecadores, pecadores que se arrependem. Para Deus só existem 2 tipos de pecadores: os pecadores impenitentes, que é o que Paulo chama aqui de obstinados, duros de coração, e por outro lado existem pecadores como nós, os pecadores penitentes, aqueles que se arrependem, aqueles que se quebrantam na presença do Senhor, reconhecendo erros e falhas, e se predispõem a mudar, a transformarem as suas vidas, através do poder do Espírito Santo, se santificarem, se consagrarem, se dedicarem ao Senhor, se levantarem mediante as quedas morais e espirituais ao longo da vida, a fim de que sejam reparados, restaurados e transformados pelo poder de Deus. É o que diz aqui no versículo 11, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Ou seja, segundo o evangelho da glória de Deus, que é o evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho é bem-aventurado, ou seja, promove a bem-aventurança, promove a salvação de todo pecador que se arrepende. Bem-aventurado aqui é 1000 vezes feliz, uma pessoa felicíssima, uma pessoa plena, uma pessoa bem resolvida no Senhor, que foi confiado a quem? Ao apóstolo Paulo, e ele está nos passando isso, que a lei do Senhor é boa.
se nós usarmos ela legitimamente. A lei do Senhor não foi feita para os justos, mas sim para aqueles que fazem todas as coisas erradas, para que saibam que aquilo que eles estão fazendo de errado, há solução, o arrependimento de pecados, e que aquelas práticas erradas, as obras pecaminosas sejam banidas, arrancadas, alienadas, tiradas das suas vidas e dos seus corações, a fim de que possam caminhar com Deus num novo tempo, numa nova dispensação de graça, do favor e da bênção de Deus, o que Paulo chama aqui da bem-aventurança do Evangelho, da glória de Deus, que foi confiado ao apóstolo Paulo e é confiado a você também, para que você pregue, para que você viva, para que você encarne esse Evangelho, cuja lei de Deus é boa, se nós usarmos corretamente. Então, que você conheça a lei de Deus, que você conheça a palavra de Deus, que você encarne a palavra de Deus no seu dia a dia e viva uma vida em arrependimento. O coração do crente tem que ser um coração em quebrantamento, em arrependimento, a fim de que cada dia mais ele possa viver o estilo de vida de Jesus, um estilo de vida na presença de Deus, em arrependimento, graça, favor do Senhor e bênção do alto sobre cada um de nós. Hoje nós vimos 1 Timóteo 1, de 8 a 11, que a glória de Deus venha sobre você, a tua casa, a tua família, que você seja um bem-aventurado do Senhor. Desde já dá um joinha, compartilhe esse link, descreva de onde você está nos assistindo, e aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério, horário de culto, endereço, e também de como você pode contribuir conosco, ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus vem fazendo. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.